seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado. Oi, Jorã. Pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Aguardar só mais um pouquinho enquanto a gente vai ouvindo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Legal. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Meninas, É preciso saber viver. Saber boa tarde, Nina. Boa tarde todo mundo, gente. Muito obrigada. É preciso saber viver com tantos desafios, né, não? Então, assim, eu escolhi essa música para a gente falar dos desafios. Desafio é uma palavra que foi bastante usada aqui, né, gente, em todos os vídeos, porque o desafio na numerologia e na vida, né, ele está presente em tudo. Você tem uma missão que traz um desafio, você tem um destino que traz um desafio, né? Você tem uma coisa bacana que traz um desafio. A vida é assim para todo mundo, né? Agora, então, existe um número na numerologia, uma posição que é a posição do desafio. E assim como no seu destino, na estrada da vida, você vai viver, né, com aquilo sempre, o desafio também, ele vai estar ali muito presente. Na verdade, gente, o desafio, ele marca às vezes uma situação que pode ter acontecido na tua primeira infância, ali no início da vida, ou até a adolescência, enfim, quando você era bem mais novo. E muitas vezes aquilo ali se reflete até hoje. Pode ser que tenha essa relação. Ou não, pode ser também que você já tenha vivido aquilo, porque a gente, felizmente,
está aqui para evoluir, para aprender, né? Já tenha aprendido a lidar com aquela situação, e aí quando a gente já reconhece, já mais ou menos sabe como lida com aquilo, já não incomoda tanto, né? Mas existe um númerozinho que é o número do desafio principal, do desafio principal. Porque além disso, gente, a gente tem outros desafios, desafio mesmo. A gente tem um desafio em cada ciclo da vida que a gente está vivendo. Lembra daqueles 3 grandes ciclos, né? De quando nasce até ficar adulto, de ficar adulto até a maturidade, da maturidade até o fim. São 3 grandes ciclos que tem um número de desafio para cada um deles também. E o desafio, a gente faz uma continha subtraindo, né? O ano de que nasceu do dia e o mês do dia. E ali você pode fazer outras subtrações. Eu tive um professor que ele fez para mim um vídeo mostrando todos os meus desafios. Eu tenho desafio 1, 3, 8 e 9, sendo 1 o principal. Mas enfim, a gente aqui vai aprender, eu vou dizer para vocês como é que calcula o desafio principal. E depois, eu acho que eu vou falar sobre cada um deles, tá? Então, eu acho que vale a pena, depois que você calcular, o vídeo vai passar, depois você volta aqui para ver o teu desafio, se bate ou se não bate. Eu gostaria, inclusive, de ter esse retorno, né? Se você já se identificou com isso, ou em alguma fase da vida, ou se identifica agora, ou se você já sabe lidar com aquilo, tá? Então, vamos lá. Para você calcular, conhecer o teu desafio principal, você vai reduzir, pega a tua data de nascimento completa e reduz separadamente o dia, o mês e o ano, ok? Depois que você reduziu o dia, o mês e o ano, você vai pegar, reduz, inclusive se der 11 ou 22, tá? Reduz a um dígito só. Aí depois que você reduziu, você vai pegar aquele número do ano e fazer uma continha de subtração. O ano menos o dia. Ou se o ano for menor que o dia menos o ano, tá? É o maior menos o menor. É uma conta de subtração. É um dos raros cálculos que você chega subtraindo na numerologia. Então, você faz a conta, o ano menos o dia, deu um número X. Aí, depois você pega o mês menos o dia, vai dar um outro número. É tudo menos o dia, tá? O mês menos o dia. Aí, vai dar um outro número. Aí, você pega esses 2 resultados, do ano menos o dia, do mês menos o dia, e subtrai um do outro. Mônica, querida! Que bom que você está aqui. Mônica, eu estava explicando como é que a gente calcula o desafio principal. Porque são vários desafios ao longo da vida, dependendo do ciclo. São vários desafios. Mas existe uma posição que te dá o desafio principal. Isso é tranquilo de passar aqui, né? Você precisa fazer o mapa para conhecer o desafio principal. Que é assim, então vou aqui reafirmar. Você reduz, Mônica, você pega a tua data de nascimento completa, reduz o dia, o mês e o ano. Reduz até um único dígito, porque geralmente, por exemplo, quem nasce 11 ou 22, a gente não reduz em outras situações, mas para calcular o desafio, a gente reduz, a gente quer um dígito só, tá? Do dia, do mês e do ano. Separou, reduziu, aí você vai fazer uma continha de subtrair. Você pega o número do ano menos o dia. É uma conta de subtração. O ano menos o dia que deu ali reduzido. E guarda esse resultado. Aí você pega o mês menos o dia e guarda esse resultado, tá? Aí, o mês menos o dia ou o dia menos o mês. É o maior menos o menor, tá? E aí você vai subtrair os 2 resultados. O resultado da primeira continha, ano menos dia,
e o resultado da segunda continha, mês menos dia. Aquilo ali vai te dar um resultado de um dígito só. E esse número é o teu principal desafio. Eu estava falando, Mônica, que às vezes esse número ele chega como desafio para a gente no começo da vida, né? E aquelas coisas que a gente passa ali no começo se refletem durante a vida inteira. Às vezes você já aprende a lidar com aquelas situações, ela deixa de ser marcante para você, né? Porque os desafios também estão aí para ensinar a gente a crescer, por incrível que pareça. Eles estão aí para nos fazer bem. Tá bom? Bom, todo mundo já fez a continha? Se não fez, depois vocês vão poder fazer, tá? Eu vou falar sobre o resultado de cada um. Isso. Aí você vai conhecer teu desafio. Então, não soma não, Mônica. Não? Como que deu milhar? É impossível. Nina, na conta do desafio você nunca soma, você subtrai. Você vai reduzir o teu ano de nascimento. 1900 e alguma coisa. 1 mais 9 dá 10 que vira 1. Eu nasci em 67. 1 mais 6 dá 7. E 7, que eu nasci em 67, 7, 7, 14. Então isso dá 5. Meu ano reduzido é 5. Tem que dar um dígito só, gente, na redução do ano, do mês e do dia. Eu nasci no dia 14, que também é 5. Então, o meu ano, 5 menos 5 é 0. E o meu mês, que é 6. 6 menos 5 é 1. Então, o meu desafio principal é 1, porque é 1 menos 0, entendeu? Tá, quando eu salvar o vídeo, eu vou colocar ali o passo a passo. Mas é isso aí, é sempre subtração. É um raro momento na numerologia que você, ao invés de somar, subtrai, tá? Ano menos dia deu 7. Então, 7 é o teu desafio principal, Jorão. Ano menos dia e mês menos dia. E aí depois você subtrai um do outro. Nina, você conseguiu entender? Bom, pode ser que dê 0, tá, gente? Pode ser que dê 0. Aí a pessoa que tá com desafio 0 vai festejar. Oba! Eu não tenho desafio nenhum na vida. Não, Nina, não. Isso, Nina, deu 2. Quando dá 0, gente, 0 é um número muito importante. O 0 é tão importante quanto o 9, né? O 0 vai proporcionar o início da caminhada e o 9 é o final. Quem tem o desafio 0, quando dá 0, significa o quê? Significa aquela dificuldade de colocar em ação, de colocar-se em movimento. Não é nem de escolher. Às vezes, a pessoa já escolheu o que quer, mas fica na inação. Ela não consegue... mês menos dia. Não, então, Kátia, você vai calcular o mês menos dia e guarda esse númerozinho que deu. Aí você pega o ano menos o dia, tudo menos o dia. Guarda o ano menos o dia, deu outro número. Aí você subtrai o mês menos dia do ano menos dia. Esses dois resultados que você achou, subtrai um do outro. Subtrai o ano menos o dia e o mês menos o dia. E subtrai um do outro, tá? Tem que chegar num dígito só. Então, eu estava falando aqui de quem tem o desafio 0. O desafio 0 é aquela dificuldade de tomar uma... de se mexer. Significa que esse é o teu número de desafio. Não, olha só, vamos entender. Para você encontrar o teu desafio principal, o teu número de desafio principal, você tem que fazer essas 2 continhas. Aliás, 3, né? Exatamente. Não só de concretizar, Mônica, porque até de tomar qualquer atitude. Sabe aquela coisa assim que fica apática totalmente, aquele momento assim? Mas o tarô, pode ser. Mas o louco no tarô, ele até vai se lançar. O desafio 0, a pessoa não se lança. Ela não começa nada.
tá? Kátia, eu quero saber se você entendeu. Você vai pegar o teu ano menos dia, vai pegar o mês menos dia. E esses dois resultados você vai subtrair um do outro. Esse número que você encontrou é o teu desafio principal. Tá? Se deu 0, o teu desafio principal é 0. Isso significa que tem muitas dificuldades de transformar as ideias em ação. Isso pode ter ocorrido no começo da tua vida e você já ter, assim, tem aprendido a lidar melhor com isso, ou pode se refletir até hoje. Mas o desafio 0 é o desafio da ação. Porque a partir do 0 é que se expande tudo, né? Todos os números derivam daí. Então, assim, não é necessariamente, Mônica, dificuldade de escolher, sabe? Mas é uma dificuldade de colocar-se em movimento mesmo. É uma apatia, assim, sabe? É a coisa de não confiar em si, de não acreditar que é capaz de fazer qualquer coisa. E existe gente assim. E existem momentos assim na vida, né? Que o desafio 0 tá vigorando aí. Então, essa pessoa que tem esse desafio 0, ela deve desenvolver uma capacidade em si mesma, sempre. Vai estar sempre tendo que lidar com esse exercício de confiar em si e de fazer escolhas. Fazer escolha não é uma coisa fácil, porque quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de outra, né? E às vezes a gente escolhe mal na vida, mas só a prática é que vai deixar a gente assim um pouco mais esperto, né? Sabendo que das coisas que te fazem bem e do que não te fazem bem. Então é praticar escolher, praticar a escolha, tá? O desafio 0 é esse, é praticar a autoconfiança e fazer as escolhas e fazer o movimento, ok? Bom, o desafio 1, para quem tiver o resultado 1, é o desafio da liderança. É muito comum que as pessoas que têm o desafio 1 tenham tido no início da vida, enfim, convivência com figuras muito autoritárias, principalmente figuras masculinas, de muita castração, que foram assim, que dominaram, né, essa pessoa que tem desafio 1. Então, ela tem uma dificuldade de assumir as suas vontades, de realizar os seus desejos, né, enfim, de fazer valer a sua voz. Essa pessoa que tem o desafio 1, ela tem que aprender a seguir as suas próprias intuições, a sua própria voz, as suas convicções, fazer valer as suas convicções. É muito comum, gente, quem tem desafio 1 ficar preso, aí passou por aquilo ali e tal, aí hoje fica meio que subordinado a um marido, a um chefe ou a um filho. A figura masculina, às vezes, né, domina ali aquela pessoa, mesmo que seja um homem, tá? Mesmo que seja um homem, não estou falando aqui de homem e mulher. Quando eu falo assim, figura masculina, é aquela energia que é a energia muito forte, sabe? O yin e o yang, assim, aquela energia muito dominadora, né? Que geralmente, assim, para esse desafio na numerologia, muitas vezes ela representa a figura mesmo de um pai, de um padrasto, de um marido, de um homem mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, o desafio 1, ele vem, ele traz uma situação ali em que a pessoa não conseguiu projetar a sua voz e a sua vontade. Então, para lidar com isso, ela tem que aprender a valer, né, os seus desejos e tomar cuidado para não reproduzir esse comportamento autoritário. Porque muito comum se você sofreu uma coisa, então você tem aquele padrão ali, né? E aí só sabe se relacionar com as pessoas reproduzindo aquele padrão. Então, quem tem o desafio 1, olha só como é realmente um desafio. Além de você aprender a se colocar, a colocar os seus desejos, você tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa agressiva. Sacou? O desafio 2 é o desafio da parceria, né, do outro. Então, a origem, né, pode estar assim numa sensibilidade muito excessiva, sabe?
em que a pessoa até não confia também em si, né? Gente, autoconfiança, autoconhecimento, essas coisas são, assim, a gente vai encontrar sempre, né? Você, enfim. Mas o 2, ele traz o outro para a vida da gente, né? Então, assim, o desafio 2, ele te deixa numa vulnerabilidade emocional muito forte, sempre dependendo de alguém, sempre dependendo demais da opinião alheia para fazer alguma coisa, emocionalmente não confia em si, pode ter, assim, ser reflexo também, refletir muita timidez, né? Assim, muita insegurança. Então, assim, qual é o lance do desafio 2? Perder o medo. Perder o medo, confiar nas pessoas, né? Saber que as pessoas... desenvolver mesmo a empatia, não olhar para uma pessoa previamente como um inimigo, como um adversário. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para a pessoa como um amigo, como um aliado. Se ela te decepcionar, aí você vai sofrer um pouquinho, né? Vai se decepcionar, mas você não vai previamente achando que as pessoas estão ali contra você, que vão te julgar, sabe? Que vão, enfim. O desafio 2, ele te traz essa coisa de não perder o medo do relacionamento com o outro, tá? Então, vamos lá. O desafio 3. O 3 a gente sabe... Mônica, eu não sei se você já viu alguns outros vídeos da série, mas eu sempre falo de um número e um outro tema. Eu vou intercalando, né? Semana passada a gente falou do 6, hoje estou falando do desafio. Quarta que vem a gente vai falar sobre o número 7, tá? Então, por exemplo, esses números a gente já viu, o 1, 2 e o 3. Aí, se você depois quiser... quando você calcular o teu destino, por exemplo, que é o somatório completo, vale a pena ir lá e pegar o vídeo do destino, você me fala que eu já até te mando, tá? Mas assim, a gente sabe que o número 3 é um número dessa coisa da comunicação, do contato com o público, né? Então assim, o desafio 3, quem tem o desafio 3, ele tem ou teve... Tá? Em algum momento da vida, ou pode ser que isso ainda se reflita, muitas dificuldades de socialização, dificuldade de compartilhar as suas próprias ideias, prefere ficar nos bastidores, sabe? Ah, eu tenho uma coisa para falar. Às vezes a pessoa está ali numa reunião, numa assembleia, uma coisa importante, e tem uma coisa a contribuir, mas ele não contribui, ele tem dificuldade de tornar público o seu pensamento. Então... essa pessoa que tem o desafio 3, óbvio, além de se soltar, né, ele tem que abordar a vida com mais entusiasmo. Vocês lembram do número 3, né, que foi muito marcante, é o número mais popular, assim, né? Ele é como se fosse o sol que brilha. Então, essa energia do 3 tem que estar muito bem equilibrada na gente, né? Porque ela é que nos faz chegar até as pessoas, né? Então, assim, e o 3, ele tem essa confiança, esse otimismo. Mônica, eu lembro que eu até falei aqui que o 3, toda pessoa que é 3, a gente olha para ela e vê, cara, é uma pessoa de sorte. É porque o 3, ele acredita na vida, entendeu? O 3, ele tá a fim de viver mesmo, com paixão, com entusiasmo, e ele acha que tudo vai dar certo e acaba que tudo dá certo realmente. Então, quem tem o desafio 3... tem como desafio desenvolver o entusiasmo e desenvolver a comunicação, sabe? Às vezes a pessoa é muito tímida, mas assim, com a família, pelo menos tem gente que é tão travada. Inclusive, ele pode proporcionar a gagueira. Ah, eu acho que você não tem desafio 3 não, Mônica. Não sei, acho que não. Mas se fosse, tá vencendo muito bem, né? O desafio 3, às vezes, a pessoa não consegue nem falar, sabia? Às vezes, como desafio não tem, mas pode ter aí no teu mapa. Mônica, eu sempre falo assim que a gente tem que ter todos os números. A gente tem que, ou melhor,
aprender a vibrar bem, colocá-los todos em equilíbrio. O que é impossível, você estar com tudo bem sempre. Mas a gente pode perceber quando está um vibrando um pouco menos, quando tem que se conectar um pouco mais com o outro. E o 3, eu acho que a gente tem que estar conectado com ele, bem conectado sempre, né? Sem desequilibrar também, para não, né, não provocar aquelas pessoas que falam coisas inconvenientes e tal. Aquilo ali é um fofoca, é um 3 absolutamente desequilibrado, fake news, tudo isso. Mas um 3 muito bem equilibrado, ele é importante demais na vida. Enfim, desafio 3, ok? Mônica, você perdeu a música que eu coloquei aqui na entrada. É preciso saber viver. No final eu vou colocar de novo. Mas enfim. Olha aí a Nina já. Nina, olha, vamos manter o 3 ali em equilíbrio. Bom, então assim, o desafio 3 é isso, né? É você abordar a vida com entusiasmo e expressar as suas ideias, sim, tá? Expressar as suas ideias, perder o medo. Gente, vocês repararam que o 0 tá ligado ao 1, que tá ligado ao 2, tá ligado ao 3? É tudo um ciclo. Às vezes você tá parado mais ali naquele momento, né? Lembra que eu falei do 2, da timidez? Agora o 3, a falta de comunicação? Então, assim, você identificar ali o teu desafio principal e prestar atenção em todos os outros também, né? Como eu disse, o que não falta na vida é desafio. Bom, quem deu 4 nessa continha aí? Quem tem o desafio 4, o 4 está ligado ao trabalho, né? A realização, ao trabalho, a paciência, a perseverança. Então, o desafio 4, ou ele proporciona dificuldades de concentração no trabalho, ou uma postura rígida demais, obsessiva demais com o trabalho, com detalhes, o que também faz com que as coisas não andem, né? Nunca tá bom, nunca conclui o negócio, então isso também não é legal. Ou então, assim, fugir mesmo das responsabilidades, evitar as responsabilidades, ser descuidado no trabalho, enfim, nas atividades. Então, assim, o desafio 4, ele chama atenção para você se focar no que você está fazendo e exercer de forma equilibrada, tá? De forma dedicada e paciente. Nada de querer tudo para ontem, saber que as coisas às vezes precisam de um tempo de maturação, mas ter um senso prático para você poder perceber quando você ainda pode melhorar aquilo ali ou quando está na hora de entregar e concluir o seu trabalho. Entendeu? Esse é o desafio do 4. O desafio 5, o número 5 a gente sabe que é o número da liberdade, né? Então, assim, o desafio 5 é terrível. Ou você vai se entregar para os vícios, para tudo. Ele te traz. A pessoa que tem desafio 5 tem uma tendência a ser ansioso, impaciente, impulsivo, porque o 5 quer mais se expandir, né? E quer tudo, e às vezes quer tudo para ontem, e quer experimentar de tudo. Então ele pode estar muito disperso, porque ele quer assumir tudo de uma vez, né? E essa coisa de conhecer tudo, conhecer e se entregar mais e mais, tem essa tendência para os vícios. Já falamos do 5 aqui, né? Já. Temos essa tendência a entrar e não conseguir sair. Então, essa coisa da liberdade pode se transformar numa prisão, tá? Então, assim, o desafio 5, fica gravado, Mônica. Obrigada pela sua presença aqui. Fica gravado sim, pode crer. Beijo, obrigada. Então, o desafio 5, ele tem essa coisa da impulsividade, né? Dessa dispersão em múltiplas direções. Então, essa coisa da flexibilidade que o 5 tem de tão bacana, quando isso está como um desafio, já não é mais tão bacana, porque ele acaba que realmente não consegue se focar em nada, né? Beijo, Mônica.
ele não consegue focar em nada. Então ele tem uma entrega muito desmedida, não tem discernimento, e aí também, sabe aquele que não consegue escolher nada? Esse é o contrário, é que ele escolhe tudo, ele não diz não para nada. E acaba o que acontece? Que ele não consegue realizar a maioria das coisas que ele pretende, né? Então, quem tem o desafio 5 deve ser mais seletivo, selecionar melhor as oportunidades que aparecem para ele, onde que ele vai, onde que ele não vai, né? E também aprender a se dedicar a uma atividade até concluí-la, porque o 5 tem disso. Se entusiasma com uma coisa ali, aparece outra, ele larga aquela e vai para outra, né? E o desafio 5 é aprender a dominar essa empolgação com todas as novidades e aprender a se dedicar até o fim a uma atividade. Aí, essa coisa do 5 vai se tornar aliada dele, entendeu? É assim que ele tem que lidar com esse desafio. Sabendo que é um desafio, aí quando pinta uma situação nova, opa, será que eu vou mudar? Será que não vou? Pensar um pouquinho antes, tá? O desafio 6, família, né? Família. Então, assim, o desafio 6, o 6 foi o número da semana passada. Eu não sei se você estava aqui, Kátia. 6 foi o número que a gente falou na semana passada. Então, assim, o 6 ele idealiza muito, né? Porque ele quer tudo em harmonia, todo mundo em harmonia, tudo muito perfeito. E ele acha que todo mundo é muito perfeito. E ele se decepciona bastante com as pessoas, porque ninguém é perfeito, nem ele próprio, né? Então ele tem um padrão de exigência alto com os outros e consigo mesmo. Quem tem o desafio 6, ele costuma projetar assim, valores inalcançáveis para a vida dele e do outro. E mede as pessoas com essa coisa, né? Ele tem dificuldade em aceitar o erro das outras pessoas, principalmente das pessoas que ele ama mesmo, da família. Ele tem um nível de exigência assim, muito, muito alto. Mas do teu filho Marcelo é o desafio 6 ou é o destino 6? São posições diferentes, tá? Aqui eu tô falando do desafio, do número de desafio. O número de desafio dele é fácil você calcular também, igualzinho você calculou o teu. Mas o desafio 6 dá essa exigência assim, muito grande em relação às pessoas. Então, quem tem o desafio 6, tem que aprender a respeitar os outros pontos de vista, tem que aprender a respeitar a vontade alheia, porque você quer uma coisa que você acha que é melhor para o outro, mas quem sabe é o outro. E outra, gente, o livre-arbítrio está aí para que todo mundo, né, possa usar e exercer. Então, assim, fazer algo só para agradar não é aquela coisa. Nossa, virginiano, exigente demais, né, Kátia? Virginiano, desafio 6, mas, enfim, esse que é o lance para ele, aprender que ninguém é perfeito, nem ele próprio, ninguém é perfeito, então, sabe, se doer menos com os erros dos outros, porque aquilo dói no coração de um desafio 6, né? Ele se sente ofendidíssimo até. Pois é. Bom, quem tem desafio 7? 7 é o número do conhecimento. Aliás, semana que vem a gente vai falar sobre o número 7. Nossa, eu tô até nervosa com isso. Quem tem desafio 7 costuma ser muito reservado com as palavras e com os sentimentos, tá? Ele guarda tudo muito para si. Quem tem o desafio 7, ele pode passar por assim, um certo isolamento em relação ao mundo, fica muito na dele. O 7 gosta muito de ficar sozinho, tá? Mas o 7, como desafio, ele exacerba isso. Você e o teu marido têm esse desafio 7, Kátia? Puxa vida.
Então, assim, o 7 como desafio, ele tem isso, ele dá essa tendência a pessoa se isolar mais, sabe? Dificuldade de expressar, inclusive, o que está sentindo, não fala muito do que está sentindo, guarda para si. E outra, às vezes ele reclama demais e critica demais os outros. Isso é uma forma dele se defender, sabe? Em vez de tentar compreender, em vez de conversar, ele vai lá e já lança uma crítica. O 7 é considerado também o número da perfeição, porque ele é o 4, né, a matéria, e o 3, o espírito. Mas, assim, quando ele está nessa posição de desafio, ele é perfeccionista demais. Então ele também tem dificuldade com erros e com críticas. Fico imaginando você, teu marido, teu filho nessa coisa, desses desafios aí, hein? É um meio que querendo cobrar do outro a perfeição, que não existe, gente, que não existe. Então, quem tem o desafio 7, Kátia, tem que aprender, deve aprender, exercitar, compartilhar os seus sentimentos, compartilhar os seus conhecimentos, ir de coração aberto, ter fé nas próprias habilidades e baixar um pouco a guarda em relação às outras pessoas. Porque o 7 é muito desconfiado dos outros. Acha que, tipo aquele 2 que eu falei, o cara do desafio 2, se abrir para as pessoas, né? O 7 acha que ninguém merece a confiança dele, que não merece saber aquilo que ele sabe, porque não vai compreender. O 7, no fundo, é isso, ele se acha bem incompreendido. Vou até te falar aqui. Dos números de 1 a 10, 1, 2, 3, até o 10, todos os números de 1 a 10 você multiplica e você... por algum outro nessa sequência, e o resultado está ali dentro. Por exemplo, 3 vezes 3 dá 9, o próprio 10 se divide por 5 dá 2, né? O 2 vezes 5 é 10, o 2 vezes 4 é 8, está tudo ali. Exceto o 7. O 7 é um número primo, né? E você não multiplica e nem divide por nenhum outro de 1 a 10 cujo resultado esteja ali. Estou falando dos números inteiros. Isso simboliza, Kátia, que o 7, ele fica muito na dele, ele não se mistura, entendeu? Com os outros. Ele é muito fechado, ele é fechadão. Eu sou também destino 7, eu adoro ficar sozinho. O 7 precisa dos momentos de solidão dele, tá? Mas o 7, como desafio, tem isso. Ele precisa baixar a guarda, deixar as outras pessoas entrarem na vida dele, tá bom? E por fim o 8 como desafio, né? O 8 como desafio, o 8 está ligado ao poder material, né? Ao poder pessoal, ao status, ao reconhecimento das pessoas. E esse reconhecimento se reflete, óbvio, numa vida mais confortável e tal. Quem tem o desafio 8... o Dioran é o desafio 7, né? Que falou aqui. Não sei se você se identifica, Dioran. Quem tem o desafio 8, ele, em geral, assim, ele associou muito a busca, a felicidade, a realização material, sabe? E é preciso desenvolver um senso de equilíbrio. É preciso entender que a matéria não é tudo, né? Então... não, o 9 não entra, Kátia, porque nunca vai dar 9. Se você subtrair anos, de mês, de dia, nunca vai dar 9. Nunca, não tem como dar 9. Porque 9 menos 9 é 0, 9 menos... Não, mas, Kátia, eles não são 9 no desafio. Eu tô falando do desafio. Desafio, que essa continha que você fez aí... subtraindo o ano do dia, subtraindo o mês do dia e depois um do outro, não vai dar 9 nunca. Pode dar 0. Se tudo ali der 9, é 9 menos 9 menos 9 é 0, tá? Por isso que tem o desafio 0 e não tem o desafio 9, tá bom? Então, o desafio 8 aqui é esse senso de equilíbrio entre a grana e a vida espiritual. Pode ser, gente, que quem tem o desafio 8 esteja também num momento muito difícil de dinheiro mesmo, vida financeira muito apertada, muito difícil. E aí, por que vem esse desafio 8?
para ele aprender a valorizar também os ganhos materiais, para ele aprender a se organizar e entender que a vida é feita de espírito e matéria. A nossa vida aqui, né? É feita da vida material e da vida espiritual. A gente não pode focar só na matéria, mas também não pode abrir mão da matéria. Muitas vezes, quem tem o desafio 8 passa por uma situação assim de falência, sabe? Às vezes nasceu já numa família que tinha grana, perdeu tudo. Para quê? Para reconstruir tudo e aí valorizar esse ganho que ele vai ter. E, obviamente, para ele conseguir reconstruir tudo e se reerguer, não vai bastar só a matéria. Ele vai ter que compreender aquilo tudo. Ter uma dimensão, digamos, mais espiritual, assim, do sentido da vida e daquilo que ele está construindo para ele. Ok? Os números de desafio são esses, tá? Nossa, fomos aqui 40 minutos. Depois vocês me contem, por favor, se bateu, se não bateu, se já deu tempo de fazer a continha, tá? E na semana passada a gente se vê para falar do número 7. Vou botar aqui de novo a música. Gente, obrigada. Eu amei. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Ouve de novo, Se Nina. o bem e o mal existem, você pode. Ouve tudo de novo, Nina, mas é desafio, não é destino, tá? Saber viver, é preciso saber viver, é preciso. Nina, e se por acaso você achar que não bate, tudo bem, porque às vezes você já venceu aquela etapa de desafio. Eu falei isso no começo, você já aprendeu a lidar com aquilo e já nem percebe mais, entendeu? Isso é excelente. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem,